E aí, dando continuidade aqui, hoje a gente vai criar os models da aplicação. Os modelos vão simular, por meio do ORM, né, o que, que são essas tabelas nossas aqui de task e de user e de task, né? Bom, no caso a gente vai criar esses modelos dentro da app aqui. A gente já pode criar uma pasta chamada models para separar certinho, né, do MVC, né? O M é o models aqui. E beleza, a gente pode criar o arquivo user.js aqui e o task.js, que são os nossos modelos aqui. Eu já tenho um código pronto aqui, né? Lembrando que eu não vou explicar ponto por ponto, porque JavaScript, esse aqui é JavaScript puro mesmo, né? Nem é TypeScript. Então, para quem tem um conhecimento, já vai entender com uma certa facilidade. Os erros em padrão aqui, dá um Ctrl S, ele já resolve. Aqui, beleza, a gente vai importar do Sequelize o padrão de modelo e de data type. É, Nesse caso, a gente vai estender, vai criar uma classe que estende do tipo modelo do Sequelize, ou seja, para ter todas as operações do Sequelize, e vai dar aqui vai criar a função de init aqui, função estática, chamando a classe superior aqui de modelo, passando o que a gente quer que tenha de atributos, né? Esses atributos aqui são de acordo com o nosso modelo do banco de dados aqui, né? O que a gente criou no banco de dados, que é esse script aqui. E aí, beleza, a gente tem o ID, o password e o username. E tá aqui, ó, o ID, o password e o username. E agora o data types lá, né? O data types é um big int unsigned. Unsigned é porque a gente não quer número negativo. E aqui é do big int, né? A gente define que é uma primary key, é um auto increment, é um unique, é allow false, not empty true, require true. Só de ter o primary key aqui, auto increment, não precisa de mais nada aqui para baixo, né? Mas eu só coloquei para vocês ficarem sabendo que existem essas opções. Para o username, né? Lembrando que aqui no field tem que ter exatamente como que está aqui no banco de dados, ó. Por exemplo, password tem que ter exatamente password aqui. Username é a mesma coisa, ID é a mesma coisa. Você pode até colocar um nome aqui diferente, tipo ID do usuário, mas aqui aí vocês teriam que definir em field o igualzinho do banco de dados, ID lá. No caso, eu posso até tirar esses fields aqui, porque já o username, o password, o ID já está escrito igual no banco de dados lá, então nem precisaria desse campus aqui. Eu só mostrei para cá se vocês quisessem fazer isso também. Mas continuando aqui, ó, o data type, nesse caso, que a gente importou lá agora, vai ser do tipo string de 140 caracteres. E aqui já cadê? No user, o username está até 100 aqui. Então a gente está até considerando uma coisinha errada aqui, que eu acabei de verificar, né? Eu posso colocar aqui 100 até 100. No password ele está certinho, aqui está 64, aqui está 60. No caso, ele vai fazer 64 encriptação aqui. Eu posso até colocar aqui no script 64 para corrigir esse pontozinho aqui mesmo, que ele vai encriptar por causa daquela biblioteca bcrypt. E aqui embaixo outras configurações sem ser de atributos. Aqui da tabela mesmo, user, o TF8, MB4, aí que isso aqui é só para definir o que vai estar rodando lá. E não vai executar isso no banco de dados não, porque a gente desativou isso. Mas ele poderia ser essa daqui, eu posso deixar essa outra bin aqui mesmo, que era a que eu tinha comentado. Sobre o Sequelize aqui, o padrão do scope é para a gente excluir o password, quando a gente buscar o modelo de usuário e não retornar o password. E quando a gente quiser que retorne o password, a gente pode utilizar esse scope aqui com password, que ele vai retornar o atributo password. E a gente exporta aqui, que a gente vai utilizar essa classe user depois. Beleza, a gente tem que fazer a mesma coisa para a task aqui. Eu já deixei criada a task, vamos ver se ela está certinha. A gente pode ir validando aqui. Task. Banco de dados, deixa eu só atualizar uma coisinha aqui no user, né? Eu atualizei lá para 64, né? Deixa eu colocar aqui o tamanho 64 também. Prontinho, ele já executou aqui embaixo. Ele deu um update aqui, ó. Cadê o update? Eu tenho que salvar aqui. Save, pronto, agora tá 64. Deu um updatezinho aqui na tabela. Alter table, trocou para 64 já. Mas beleza. Agora na task aqui, ó, a gente tem o campo ID, description e user ID. O que ele tem de diferente mais é o user ID lá. O ID, description e user ID. O description é 255, vamos ver se está certinho aqui, 255, beleza. As mesmas coisas para o ID praticamente. A description eu deixo o aluno no false aqui e o not empty true. Lembrando que basicamente o not empty é para deixar tipo, você colocar space, tipo um monte de backspace. Aí ele não vai deixar isso, ele quer que tenha caracteres mesmo. E o user ID aqui é um big int, se eu não me engano. Aqui eu até coloquei, ó, tá uma coisinha errada aqui, ó. É um big int, não é integer unsigned aqui. Aqui já tá big int mesmo. Beleza, em o aluno false,
not empty, required, e aqui uma coisinha diferente que é reference, que isso aqui, esse referência é meio que foreign key, falando, ó, essa task é de um tipo do modelo usuário, que é esse aqui, e vai estar relacionado pelo ID, viu? Então, quando tiver o ID 1 aqui nesse referência, quer dizer que está relacionado ao usuário 1 aqui. E é basicamente isso, porque a task é de um usuário. E aqui é mais simples a configuração da tabela. Sequelize o model name task, que isso aqui é o nome da tabela, né? Charset e a coleção dele aqui. Beleza, a gente já criou os dois modelos que a gente vai utilizar na aplicação, bem simples, né? E agora a gente tem que adicionar eles aqui no banco de dados, né? Que a gente tinha comentado essas linhas, ó. A gente descomenta aqui. Aí a gente está reclamando, ó, tô importando, mas não está usando. Aí a gente faz o quê? A gente ativa aqui aquela função init que a gente criou pelas duas lá, que é a da classe lá, e para a gente iniciar o modelo no banco de dados lá. E é basicamente passando o Sequelize que a gente importou, que é o que a gente precisa receber aqui mesmo. Receber o Sequelize. Mas beleza, agora a gente tem que definir a associação aqui, ó. Associação é o quê? De acordo com a documentação, tem as funções lá. Então vocês podem colocar belongs to, have many, tem várias opções que poderia colocar na frente aqui. E no caso, uma task pertence a um usuário. Isso é bem simples, né? A gente abre a chave aqui como usuário, ou seja, quando retornar eu quero falar, ó, a task é essa e tem um campo user que é esse. E como é que eu falo que a task pertence a um usuário? Eu tenho que usar como foreign key aquele user ID que está aqui dentro, que a gente já está referenciando aqui, ó. A gente fala, então é basicamente isso a configuração. A task pertence ao usuário pela foreign key user e vai ser apresentado como user, o dono da task, né? E é isso, a gente agora pode iniciar a aplicação aqui para ver o teste, ó. npm run start aqui. Se não der nenhum erro, conseguiu conectar do banco de dados certinho e conseguiu inicializar e configurar as associações corretamente. Que esse arquivo aqui, essa função já está sendo chamado pelo nosso index aqui que a gente acabou de iniciar com esse comando, né? Então quer dizer que estão chamando os modelos já que a gente acabou de criar. Ó, conectou, sem nenhum problema. Então belezinha, podemos dar um Ctrl C aqui. Git status. Git add aqui, ponto. Git commit "-m". Colocar o que a gente fez aqui? Create models. E agora git push para ir lá para o GitHub. E é basicamente assim que se cria um modelo, que esse modelo a gente vai utilizar lá nos nossos serviços, que é nossas controller, né, do MVC, model, view e controller. O model a gente acabou de criar, a controller a gente vai pegar esse model por meio de um serviço e mostrar para o front-end. E é para isso que serve o modelo, a gente está utilizando o ORM Sequelize para tratar esses modelos do banco de dados, para não ter que mexer exatamente com SQL puro, porque não é muito recomendável, dá muito problema, o suporte é um pouco mais complicado, mas lembrando que o Sequelize tem uma função que é para você conseguir usar o SQL puro, se vocês quiserem, eu posso vir aqui apresentar. É bem simples, você fala sequelize.fn, se eu não me engano, vocês colocam o código puro lá do Sequelize e beleza. Aí não precisaria tanto utilizar modelo, mas é muito recomendável, né, que a gente está fazendo um padrão MVC, que é um padrão bem utilizado, e o Sequelize foi feito para isso. E com isso, nas próximas áreas, a gente vai criar os services para esses modelos e os controllers. E aí, com isso, a gente vai poder criar as rotas e adicionar ali nesse index que está comentado até hoje aqui. A gente está com um comentado, como eu disse, as rotas vai ser uma das últimas coisas. E lembrando que a aplicação vai ter autenticação, por isso que já tem um usuário com username e password para a gente conseguir fazer a autenticação. Beleza? É isso aí, viu, gente? Só queria dar essas informações para vocês ficarem um pouquinho mais por dentro do que está para vir aí no curso aí na frente. Valeu, obrigadão.